Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do canal Aposta Tripla. Sim, estamos de volta. Sábado, dia 2/7, viemos aqui para fazer a análise dos jogos de sábado válidos pelo Campeonato Brasileiro. Vamos analisar aqui 3 jogos, então, né? Aquele formato já tradicional do nosso programa. 3 jogos, 3 analisadores. 3 análises diferentes, pontos de vista diferentes. E ao final a gente monta uma tripla também, né? Além das entradas para o trade e a punta. Beleza? Thiago Dornelles, como é que tá? Bom dia. Bom dia pessoal, hein? Tudo tranquilo, vamos lá. Show de bola. E aí, Di, como é que tá? E aí, gurizada, tudo certo? Tudo certo. Beleza, então. Estamos gravando antes dos jogos de sexta ainda, então não temos lista para conferir. Então nós vamos direto para as análises. O primeiro jogo a ser analisado vai ser Inter e Ceará. E quem vai trazer para nós essa análise é o Diego. Diego, tá na tela. Pode começar. Então vamos lá. Internacional, quarto colocado, fazendo uma boa campanha no Brasileirão. Ceará, 15º. Inter com 6 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. O Ceará com 3 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. O Ceará em casa ainda não venceu nenhuma partida nesse Brasileirão, com 4 empates e 2 derrotas. E o Internacional, terceiro melhor visitante, com 3 vitórias, 3 empates e uma derrota. Aqui a gente vê a race das duas equipes. O Ceará nos últimos 10 jogos aqui só perdeu por Fortaleza, né? Então vem de uma race aí que não perde nos últimos 10 jogos. O Internacional vem com uma race um pouco mais equilibrada, assim, um pouquinho melhor. Perdeu 2, mas também vem vencendo bastante. Empatou 3 aqui. Os últimos jogos do Ceará aqui a gente pode ver que ele não venceu, né? E o Inter com 3 vitórias aqui nos últimos jogos, fora de casa. Tá? O que a gente pode trazer aqui, que o Ceará não perdeu em 9, né, nos últimos 10, e foi under 3,5 nas últimas 9 também. O Internacional vem marcando em 9 jogos, isso não marcou nesse último aí da Sul-Americana, os outros 9 jogos marcou, não perdeu em 8, então é uma equipe que também perde pouco, mas concedeu gols em 8 jogos. E os últimos 10 jogos do Inter, os 10 foram over 1,5. Tá? A gente vê aqui a média de gols do Ceará é 1 gol feito e 1 gol sofrido por jogo. O Internacional fazendo 1,5 gols e sofrendo 1. Uma média de 2,5. Que a gente vê aqui 1,5 o Ceará com 57% e o Internacional mais alto que 86%. Para esse jogo aqui, no mercado do trade, o Ceará com uma odd de 2,10, tá? Apesar do Ceará ainda não ter vencido em casa, é uma odd que está um pouco baixa para quem não venceu em casa, mas também tem o fator de que o Inter vai com um time totalmente reserva, né? O Ceará ainda não saiu a relação dos jogadores, então a gente não sabe ainda se vai para o time titular ou não, tendo em vista que tem a Copa Sul-Americana no meio de semana, igual o Internacional. Que eu venho procurar aqui nesse jogo no trade seria um lei a pior equipe em campo. Então tem que ver como é que as duas equipes vão se portar, que o Internacional, o time reserva aí, a gente não sabe ainda, porque o Mano ainda não botou a equipe reserva em campo, então esse vai ser o primeiro jogo da equipe totalmente reserva. Mas a odd do Inter está bem alta aqui para puxar um lei, mais arriscado. A odd do Ceará, se vir com os titular, pode ser que tenha valor aqui pegar um lei Inter. E para o mercado de a punter, mais ou menos, eu vou tentar trazer um over 1,5 nesse jogo aqui. São duas equipes aí que andam fazendo gols, principalmente o Inter aí no jogo do Inter sempre tem mais de 2 gols. Então acho interessante buscar esse 1,5 ao vivo. Entendi. Interessante. Uma rodada de meio entre duas partidas de ida e volta dos campeonatos sul-americanos, né? Sempre dá uma dificultada na análise, porque a gente nunca tem certeza de quais os times que vão entrar em campo, né? Do Inter já saiu a relação, realmente, como tu disse, viajou praticamente 2 ou 3 titulares apenas, né? E sim, né?
a gente ainda não tem muitas informações sobre qual time o Ceará vai pôr em campo, né? O Ceará que conseguiu uma bela vitória agora no meio de semana contra o The Strongest de virada, né? Então tem esse jogo de volta também, mas a gente não sabe como o Ceará vai administrar isso, se vai dar o foco mesmo com a vitória no jogo de ida, botar a força total na volta, se vai olhar com mais carinho para o Campeonato Brasileiro, sempre dá uma dificultada na análise. Thiago, o que tu acha desse jogo? É um jogo bem complicado por isso aí, né? Não sabia a escalação que o Ceará vai ir para campo. Então, na verdade, esse jogo aí, eu acho que esse e-mail tem muito valor aí no live aí. É o que minha ideia de trabalhar. Em relação a trabalhar a um lei ali, primeiro vou esperar sair a escalação do Ceará. E o Ceará que no último jogo ali contra o Strongest, né? Ele conseguiu uma vitória incrível, na verdade, porque estava perdendo por 1-0 e tomando um banho de bola ali. Eu achei que seria até uns 3-0 pro Strongest, porque é difícil jogar na altitude ali. Ele conseguiu a virada ali no segundo tempo ali de forma surpreendente aí. Vamos ver, a moral do time foi lá para cima, né? Mas não sei se vão vir com os titulares aí. Essas odds aí estão para como se fossem os titulares do Ceará contra os reservas do Inter, né? É, Vamos ver. verdade. Esperar sair a escalação do Ceará para entrar nesse lei aí. Beleza, então. Então, Di, só para revisar, então, eu deixei anotado aqui um over 1,5 para o live, né? Tu tinha Sim. falado de uma entrada Panther, não? Não, para esse jogo eu acho melhor não arriscar, não. Tem que levar para live por causa das escalações, né? Tem que saber direitinho a escalação do Ceará. A gente já sabe que o Inter vai com reserva. Então, a princípio, seria só 1,5 ao vivo ali, se bater uma odd de 1,80, 2 ali. E o Lei Porque pior em equipe em sai campo bastante gol. E o Lei pior em equipe em campo, vamos depender da leitura de jogo, é isso, né? Isso. Beleza, então. Então tá, vamos para o nosso segundo jogo. Segundo jogo que a gente vai analisar para vocês aqui no episódio de hoje é o Palmeiras contra o Atlético Paranaense aí. Palmeiras do Abel Ferreira contra o Atlético Paranaense do Filipão. Quem vai trazer para nós a análise desse jogo é o Dornelles. Tá na tela, Thiago, pode falar. Bom, esse jogo aí são de duas equipes que vêm muito bem nos últimos jogos aí. O Palmeiras na Race não tem derrotas no Campeonato Brasileiro, né? Na verdade, a única derrota do Palmeiras foi em casa até, na estreia contra o Ceará, uma derrota surpreendente, aquele jogo maluco ali. Depois o Palmeiras não tem derrotas e perdeu só para o São Paulo na Copa do Brasil. E o Atlético também não tem derrotas na Race no campeonato. Então depois que o Filipão assumiu, o time realmente melhorou bastante. Mas para essa partida, o Atlético Paranaense, o Filipão já falou que vai poupar. Bom, ele não falou se vai poupar o time todo ou não, mas o Palmeiras acredito que não vai poupar, né? Não vi nenhuma informação ali, pelo que eu pesquisei, não falava se é com titular ou não, mas acredito que o Palmeiras vai com os titulares porque ganhou o jogo de ida do Cerro por 3-0 fora de casa, né? Acredito que o Palmeiras vai até poupar no jogo da volta, né? O cara tá falando besteira aqui, mas bom, já ganhou de 3-0 fora, já praticamente matou esse jogo, né? E o Atlético ganhou de 2-1 em casa, né? Um jogo duro contra o Libertad, um jogo de volta, um jogo muito perigoso, então eles, como o Filipão já falou, vão poupar para esse jogo, né? Só que as odds para esse jogo estão bem esmagadas pro lado do Palmeiras, né? 1,40, 1,39 aqui, olha, bem esmagado mesmo, uma odd bem complicada de entrar. Mas se confirmar a escalação do Palmeiras com titular e o Atlético com reserva, eu vou nesse back Palmeiras aí que vem bem no campeonato e vem bem em casa também. É o que eu vou buscar. Não sei o que vocês acham. E outra entrada que eu acho bem interessante seria 1,5. 1,5 aqui no jogo. O DD no momento agora tá baixa, né? Mas se chegar no intervalo ali e não tiver saído gols aí, é uma entrada que eu vou fazer. Eu vou entrar nesse e-mail aqui no intervalo e caso não tenha saído gols ainda.
Sim, é interessante, né? Realmente, o Palmeiras, como a gente já vem falando nos vídeos anteriores aí, é o time que tende a vir para papar tudo esse ano no futebol brasileiro, mas falando da Liga Nacional, eu acho que é o grande objetivo do Palmeiras também, né? Nesse ano, tendo em vista, claro, o Palmeiras sempre tem aquela história do Mundial e tal, e para isso precisa ganhar a Libertadores, mas eu acho que a Liga Nacional é o título que falta para o Abel se consagrar, né? Como talvez o maior treinador estrangeiro da história do futebol brasileiro aí. Não quero estar falando uma besteira, mas é um treinador que já teve 2 Libertadores, uma Copa do Brasil, Recopa, Campeonato Paulista. Então, acho que o título brasileiro é o que falta para coroar, né? A passagem do Abel pelo Palmeiras. Então, como tu disse, já fez 3-0 no jogo de ida e o Palmeiras tem, né? Tem feito esse modus operandi de, em algumas situações da Libertadores, poupar jogadores. Ele fez isso na fase de grupos. Sim. E acho que realmente acho que ele vai com o que tiver de melhor, força máxima aí neste jogo. Então concordo contigo. Pega o cenário de uma equipe titular do Palmeiras, líder do campeonato, contra um Atlético Paranaense que vem bem, mas a tendência é tentar economizar o time. Eu acho que acaba sendo justo essa odd do Palmeiras. E o e-mail que tu falou ali, né? Como a gente já falou até no meio da semana, os jogos do Palmeiras 83%, e agora Isso. deve ter subido um pouquinho o percentual, né? Porque bateu de novo, bate o 2,5 nos jogos do Palmeiras. Então o Sim. e-mail é uma odd de valor interessante, sim. E tem aquela questão também que o Palmeiras costuma marcar mais no segundo tempo, que foi também uma informação importante que tu trouxe. Então, Por isso que se bater intervalo 0-0, eu acho uma entrada bem interessante. Di, o que tu acha desse jogo, Di? Isso aí, o Palmeiras tem tudo para focar nessa rodada do Brasileirão, né, para manter a liderança, tentar abrir vantagem, de repente, se alguém tropeçar, porque fez uma excelente vitória fora de casa. Então, que nem o Thiago falou, pode ser que poupe no jogo da Libertadores, porque também tem grupo para botar um time misto no meio de semana ou até um reserva qualificado, né? Então, é bem interessante também. O Palmeiras anda jogando meio mal o primeiro tempo, começa a jogar bem no segundo tempo, então buscar gols no segundo tempo nesse jogo aí é bem interessante mesmo. E se der a leitura, primeiro tempo, apesar da odd baixa ali, pode ser que encaixe ali alguma leitura e consiga entrar nesse back aí no primeiro tempo. A única coisa a se observar nesse back realmente é essa questão da correção, né? Que o Palmeiras, no primeiro tempo, não desempenha tão bem, como a odd está um pouco baixa. Pode ser que ela dê uma corrigidinha no primeiro tempo, se não sair o gol do Palmeiras. Então é importante estar atento na leitura de jogo, né? Ver se vai confirmar esse cenário que realmente o Palmeiras não costuma ir tão bem no primeiro tempo. Então, digamos assim, baseado em tudo isso que a gente falou, o Palmeiras melhora sempre no segundo tempo, questão de fazer gols, o cenário do time titular, talvez, digamos assim, se no primeiro tempo, botou um time misto, mas não, o time do Atlético Paranaense não, né, ficou no 0-0. A tendência é no segundo tempo, já com essa odd um pouco mais justa também, né, 1,8, 1,9, começar o Palmeiras a conseguir abrir o placar. Beleza, então. Ficou anotado aqui, Thiago, para a lista o back Palmeiras e o over 1,5, principalmente partindo do segundo tempo, se não sair gol no primeiro. E eu até deixo como dica aqui também, se tiver um gol, independente de para qual time no primeiro tempo, o 2,5 para o segundo tempo. Sim, uma boa entrada também. Beleza, então. Vamos para o nosso terceiro jogo. Terceiro jogo que nós vamos dar uma olhada agora é Juventude e Atlético Mineiro, o Galo Mineiro. E esse jogo eu mesmo que vou analisar. Então vou botar na tela para vocês aqui. Aqui está a nossa lista e aqui está as informações do jogo. Então, como vocês podem ver aqui, Atlético Mineiro está vindo numa reação, teve 2 vitórias nos últimos jogos no Campeonato Brasileiro, já deu uma subidinha, já está em quinto na tabela, né? O Juventude está ali em 19º, alternando com o Fortaleza a lanterna do campeonato, né? Quando a gente fala de jogos em casa e fora, o Juventude também está ali na vice-lanterna de mandante na competição, né? Então isso traz o Juventude para essa posição.
Olhando aqui o site do Radar Esportivo, né, a gente tem as races e aqui as informações, né, que o Juventude não ganhou as últimas 5 e concedeu gols nas últimas 8, né. O Atlético Mineiro, pelo contrário, ele não perdeu as últimas 6 e marcou primeiro nas últimas 4. E aqui a informação do jogo que eu vou trazer para vocês é aqui, ó. Over 1,5 em 8 das últimas 10, over 1,5 em 8 das últimas 10. Baseado nisso, né, eu vou trazer aqui para as odds, né. Então, falando de gols, o mercado de 1,5 está em 1,45, né. E aqui vai depender muito, né. Os jogos em Caxias têm tido uma característica de, dependendo de como está a condição climática de Caxias, acaba o campo ficando muito pesado, muitas vezes até alagado, né? Isso é uma coisa a se observar, porque os 2 jogos que eu vi do Juventude que estava com essa condição de campo, foi um jogo under daí, não foi um jogo aberto para gols, tá? Mas se tiver uma condição boa de gramado, né? Tiver apenas frio, porque aqui no sul vai estar frio, não tem jeito. Eu tenho como entrada principal nesse jogo esse 1,5, tá? E até mesmo observando o 2,5, ele está em 2,34. Mas eu vou ser um pouquinho conservador, vou tentar trabalhar esse 1,5 aqui como entrada principal no jogo, tá? Falando do mercado de match odds, eu vejo aqui as odds até certo ponto justas, mas daí eu vou levar mais para a leitura de jogo, tentar trabalhar esse lei pior equipe em campo aqui, dependendo, 4.4 aqui do Juventude é o limite de odd que eu trabalho lei ali, no máximo 4,5, e o lei galo aqui, eu acho que vai ser difícil encaixar essa leitura, vai depender muito, mas ressaltando, né, que o Galo está naquele mesmo cenário que a gente acabou de trazer sobre o Palmeiras, Atlético Paranaense, Inter, e a gente não ter certeza de qual time entra em campo, mas a tendência, pelo que eu pesquisei aqui para fazer o estudo para essa análise, é de que o Galo venha com um time bem em reserva, tá? Bem em reserva. O Galo fez um jogo no meio da semana e empatou fora de casa e tem uma decisão no Mineirão na semana que vem, então a tendência é poupar bastante o time, tá? Então, isso me tira um pouco do mercado de match odds, vou levar para o live, né, observar o lei pior equipe, e eu vou deixar como entrada principal aqui esse 1,5, tá? Over 1,5, então vou levar para a lista aqui também um over 1,5. Montamos uma lista de overs conservadores nessa análise do dia 2/7. Diego, tem alguma coisa para falar sobre esse jogo do Atlético Mineiro e Juventude? Acho é complicado, como a gente falou aí, o Atlético Mineiro está focado na Libertadores, porque é um título também que eles querem ganhar a todo custo. Então eles têm um jogo duro na volta. Então, como eles vão poupar, é difícil se posicionar no mercado de match odds aí, como a gente já viu em outras rodadas, quando tem rodada no meio de semana de Copa do Brasil, Libertadores. E o Juventude vai jogar a Copa do Mundo, né? Porque já está na vice-lanterna, tem que ganhar em casa para tentar somar pontos para fugir do rebaixamento. Então é complicado de se posicionar no mercado de match odds. Já no mercado de gols, são 2 equipes bem over. O Juventude, quando joga em casa, também normalmente sai bastante gol, tirando aquela parte ali que tu falou, quando as condições climáticas não ajudam, o campo fica muito pesado. Então, uma outra observação que eu queria fazer é uma entrada punter, tá? Desse jogo aqui, que eu consegui extrair um valor aqui, vocês estão com o site da Betano na tela, um chance dupla em favor do Galo, né? Então aqui já uma entrada segura, né? Só perderia se o Juventude vencesse o jogo, misturada com uma mais de 0,5 do Galo, tá? Então sim, o Galo fazendo um gol, essa odd aqui ela teria um valor de 1,44, né? A gente poderia levar. Essa aqui é a odd que eu separei para tripla, inclusive, tá? Essa entrada aqui, mas eu acho que ela tem um valor interessante para punter também, tá? Sim. Thiago, tem alguma observação sobre esse jogo? Bom, na verdade, esse jogo aí minha ideia é, vou esperar confirmar a escalação do Galo, né? Mas eu tenho a ideia de trabalhar um lei ao Juventude, sim. E esse 1,5 aí tem muito valor aí. Tem muito valor. São as 2 entradas que eu vou buscar. É um lei no Juventude e 1,5.
Interessante, então. Beleza, então. Então vamos para a montagem da nossa tripla. Thiago, monta a tripla para nós, então. Tá na tela aqui e nós vamos para a montagem da tripla. Tá, vamos. Bom, vamos começar pelo meu jogo que eu analisei, né? Uhum. Eu vou pegar para ir na segurança, né? Para ir na cautela, vou pegar aqui em dupla chance do Palmeiras. E vou em gols também e vou pegar que o Palmeiras vai fazer um gol. Pelo menos um gol, né? Mais de um gol. Então vai ser essa a minha para tripla. Beleza. Então, como eu falei anteriormente ali, até deixei essa entrada também a punter, né? Porque eu achei realmente uma odd interessante. Do meu jogo ali do Juventude e Atlético Mineiro, vai ser ali em criar aposta também, né? Essa entrada que eu falei. Eu tô indo aqui na do Inter aqui. Ah, foi no do Inter, beleza. O que vai trazer para nós aqui, Dion? Cara, vamos tentar ser conservador aí também, vamos tentar buscar alguma coisa aí bota criar aposta ali também, pegar um gol no jogo e um cartão para ambas as equipes. Ambas as equipes recebem no mínimo um cartão. Um gol no jogo. Vamos As equipes recebem um cartão. Isso aí, né, Di? Isso. Tá. E agora vamos para o jogo do Juventude. Juventude Galo. Juventude e Galo, então, Thiago, é isso que eu comentei contigo. Chance dupla em favor do Galo e mais de 0,5 gols marcados pelo time do Galo. Perfeito. Vamos lá, criar a aposta. Chance dupla a favor do Galo. E o Galo marca mais de 0,5 gols. E o Galo marca mais de 0,5 gols. Pum. Tá aí a múltipla. Cravou 2 a ODD. Show de bola, show de bola. Então tá. Só para eu montar aqui a tripla no nosso bilhete, tu só pode repetir a tua entrada da tripla, por favor? Só para eu deixar anotado aqui. A minha entrada da tripla é chance dupla no Palmeiras e o Palmeiras faz um gol, pelo menos. Mais de 0,5 gols para o Palmeiras. É igual a tua. Beleza. Mais de 0,5. Então isso aí cravou para nós uma odd de 2. É isso? Isso. Beleza, então. Show de bola. Então eu vou botar na tela aqui de volta a nossa lista para a gente confirmar, então, como ficou. Ficamos aqui, então, com um back, a equipe do Palmeiras, um lei, a pior equipe em campo, leitura de jogo, Ceará e Inter, né? Então a gente vai trazer isso para o live e vamos tentar, se a gente tiver identificado um padrão de lei, largar no nosso grupo do Telegram, né? Largar essa entrada para o pessoal que nos acompanha no grupo do Telegram, no ao vivo. E aqui, 3 overs, 1,5. Ceará e Inter, Palmeiras e Cap e Juventude Atlético. Então é isso que a gente vai buscar aí, falando de exchange aí, mercado de gols, né? Tentando trabalhar o mercado de gols de uma forma um pouquinho mais conservadora, né? A entrada punter, então, chance dupla do Galo com mais de 0,5 gols do Galo também. E a nossa tripla, Ceará e Inter, mais de 0,5 gols no jogo e ambas as equipes recebem cartão. Chance dupla em favor do Galo e o Galo marca um gol. E um chance dupla a favor do Palmeiras e o Palmeiras marca um gol. Uma tripla que fechou uma odd de 2. Então é isso, gente. Agradecemos você que acompanhou até aqui. Mais um vídeo do nosso canal Aposta Tripla. Lembrando, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. E o recado final aí, hoje vai ser o Diego. Diego, recado final para o nosso público aí.
Aqui embaixo aí vai ter na descrição o link do nosso grupo Telegram aí, se o pessoal quiser nos acompanhar. E a gente vai largar uma múltipla aí mais arriscada aí, fazer um bingo da rodada aí, mas vamos largar somente ali no grupo Telegram. Então, quem quiser ter acesso aí, entra no link ali e nos dá essa moral aí. Interessante. Vamos fazer, então, uma múltipla, né, para essa rodada de Brasileiro. Beleza, assim fechamos. Agradecemos a todos que vêm nos acompanhando até aqui. Deixe seu like. Obrigado por nos acompanhar e tchau!